Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos estes momentos juntos, não é, Conceição? É verdade, uma alegria estar aqui, Mirtz, uma alegria ter você conosco, uma alegria poder compartilhar de algo tão maravilhoso que é a palavra de Deus, do que isso tem feito na nossa vida, né, Mirtz? E hoje nós vamos falar sobre isso mesmo. Nós vamos falar sobre o papel sacerdotal do homem, porque essa é um posicionamento bíblico, é a vontade de Deus para o homem, né? E a gente acha um bom momento para nós conversarmos sobre isso, porque nós estamos vivendo, todo mundo concorda que nós estamos vivendo tempos difíceis hoje, né? É verdade. Nós estamos vivendo tempo de mudanças de valores. Sim. E mudanças grandes, não são, né? Porque parece que até um determinado tempo essas mudanças eram mais lentas, né? Acelerou o processo. Né? Sim. Um processo e só que a gente assim fica desesperançado às vezes, não parece que vai haver solução. Isso é em todas as áreas. Se você for olhar, é na política, Sim. é na vida econômica do país, é na desigualdade social que sempre existiu, Sim. né? Na vida familiar. Na vida familiar, é na educação, é na cultura do momento, enfim, é na insegurança, é na alienação, é em todas as áreas realmente, é uma desilusão, é uma mudança. Né? E é uma questão que não é local, né? É uma coisa geral no mundo inteiro. Sim. Aí nós olhamos, às vezes, com um olhar cristão, olhamos para dentro da igreja, posicionamentos de igreja também. A igreja foi erguida pelo Senhor, é a ideia de Deus, todo Sim. mundo, para ser uma esperança, um luzeiro no meio Sim. de tanta... E hoje a gente encontra até crises dentro da própria igreja. Sim. Né? Dentro daqueles que vivem no meio cristão, né? Sim, Então, para nós, quando nós resolvemos falar sobre o papel sacerdotal do homem, é porque um entendimento a gente tem. Problemas de todo tipo numa nação, numa sociedade, tá? Não, eles partem a partir do problema da estrutura menor, que é a família. Que é a família. Quando a gente fala numa estrutura global, em termos de sociedade e cultura... Tudo começa na família. Tudo começa na família. Sim, na sua casa. É realmente naquela família pequena, nuclear, Sim. né? E as mudanças todas que aconteceram na sociedade, não é que elas afetaram a família, também aconteceram mudanças na família. Sim, né? E isso gerou consequências que a gente está hoje vivendo isso. Né? Vivendo isso. Sim. Aí você diz assim, mas eu acho assim, nós precisamos investir no sistema educacional do país, tá? De fato, nós precisamos. Faz parte, né? Mas, se você não mudar a educação que você dá para os seus filhos em casa, aquela que a criança recebe no lar, não vai ter nada a ver com o sistema educacional. Sim. Sabe? Hoje em dia, eu vou compartilhar com vocês uma coisa assim que me surpreendeu hoje na hora do almoço. Foi hoje. O meu neto tem 14 anos e se inscreveu, porque ele terminou com 14 anos, ele terminou o primeiro grau, acabou. Sim. Ele agora vai fazer, e ele quer fazer um curso, né, na Federal, um curso específico. Sim. E fez a inscrição dele para isso. Sim. Bom, na inscrição, vamos supor, não sei quantas vagas tem, né? Vamos supor que seja 40 vagas. Qual o critério? Hoje, nessa conversa, o critério para ele entrar, o critério vai ser somada a média, vão entrar dos 40, que a média da sexta, sétima, oitavo e nono ano... Sim, vai ser a somatória. Vai ser a somatória, Sim. Sabe? Então, o que tiver, ele é um nerdzinho, ele tem nota lá para cima. Mas, ele está concorrendo só com isso? Não. Porque para esse existe um número X dessas 40 vagas. Sim. Talvez 7. Porque tem vaga para pardos, negros,
quem estudou em escola pública, quem não sei o quê, quem tem dificuldade de não sei o quê. Uma sociedade, de repente, sabe? Eu falei, eu não sabia. São tantas mudanças. De uma mudança tão grande assim, sabe? Aí ele disse para mim, sabe que eu tenho um amigo que disse que a menina que estuda com ele tem grandes chances de conseguir essa vaga. Ele, que é um nerdinho, já está pensando que talvez ele fique fora, porque para ele sobrou pouquíssimas vagas. Sim. Ele falou assim, ele disse que a amiguinha dele vai entrar porque a amiguinha dele é negra, é mulher, estudou em escola pública, é pobre, então, enfim, ela... Por 5 motivos diferentes. Preenche os requisitos. Preencheriam os requisitos exigidos. Sim. São mudanças assim, coisa que você não via falar há 30 anos atrás, né? Sim. E isso está relacionado já com a família. Com a família. E, queridos, eu não estou falando para vocês que isso é errado ou certo, eu não estou fazendo um juízo crítico. Eu sei que a criança, porque eu estou falando de uma pessoa de 14 anos que ainda é uma adolescente. Sim. O conceito que existem seres humanos diferentes, sim, né? Que existem... Olha, aquele critério de que todo mundo é igual para você, né? Sim. E a gente, nós vemos, olhando pelos olhos de Deus, que todos são iguais. Então, isso que eu estou falando, mas esse critério, quando você começa a fazer tantas coisas e... talvez você precisasse fazer alguns ajustes, né? Sim. Mas o que vem da tua casa? Sim. Então, o que vem da sua casa, o que foi, e que a sociedade vai montar, que, por exemplo, ser negro é ser inferior. Isso é correto? Não é correto. É que passa essa ideia para a criança. Passa uma ideia para a criança. Passa uma ideia contrária daquilo que eles desejaram fazer. O queria, sim, sabe? Sim. Então, tentar passar leis morais, tentar mudar sistema educacional, tá? Se não tiver padrões verdadeiros e corretos dentro de casa, não vai acontecer. Aí que entram os princípios, né? Dessa criança, Mirtz, como nossos filhos, nossos netos, serem preparados para as divergências externas. Por exemplo, se você ensina um filho que ele deve respeitar o próximo como uma pessoa igual a ele ou superior a ele, que é o que a Bíblia nos ensina, ele não vai ter dificuldade, ele não vai separar a cor, não vai separar por categorias. Quem pode, né? Quem pode, quem não pode. Então, o que a gente vê hoje é uma sociedade e uma família desestruturada, sim. Agora, o que aconteceu quando a gente vai olhar? Deve ter, se a gente for elencar, mas o nosso foco hoje, né, nessa nossa conversa, que é um tempo tão curto, é no papel desempenhado pelo homem. Sim, o homem como sacerdote do lar. O homem como sacerdote do lar. Sim. A gente quer centrar um pouco nisso, porque este era o plano original da Bíblia. Sim. O homem ser o sacerdote do lar. Isso é o projeto de Deus. Né? Aquele que... Para os filhos dele dentro de casa, ele ia dar o destino e a identidade dos filhos. Sim. Esse é o projeto de Deus. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que sai fora, né? E eu acho que quando o homem sai fora do padrão correto dele, a família vai ficar desajustada. Sim. O que acontece hoje na modernidade, Mirtz? Os homens... Essa responsabilidade, por exemplo, diante de Deus, de ser o sacerdote do lar, passar os ensinamentos, os princípios para os seus filhos, é do homem perante Deus. Mas muitas vezes hoje ele não tem tanto. Agora, mas isso te dizer uma coisa, Conceição. Passa para outro, passa para a escola. Nós estamos falando do valor cristão, sim, mas durante séculos e séculos, independente da influência cristã, o papel do homem na família era marcado como aquele que passaria esses princípios, sim, sabe? Sim. Independente da crença dele. E o homem sempre foi respeitado por isso, né? Por essas coisas. Sim. Claro que havia modelos errados, tá? Sempre. Não só na antiguidade, como hoje, que vai errar a mão, vai. Sim. Você não tem como, um ou outro vai errar sempre. A ideia é entender o que o sacerdote faz. Né? Sabe? Teve um tempo, por exemplo, fala assim, abuso, opressão, isso sempre aconteceu. Sim. Agora é mais claro, mas isso sempre aconteceu. Sim. Talvez até antigamente, quando não se falava nisso, a opressão fosse maior ainda, né? Você faça uma ideia, Noé, como um sacerdote, com aqueles filhos que ele teve, que teve problema até com um,
né? Você faça uma ideia, a dificuldade desse homem de incutir os princípios de Deus no meio de um povo tão terrível como aquele que viveu na época de Noé. Mas hoje não é diferente. Famílias cristãs ou não cristãs, desde antigamente, davam para o homem, dentro da família, um papel daquele que ia dar visão, ia dar direção e identidade para a família. Como autoridade, né? Mesmo, sacerdotal. Então, foi assim a ordem. Noé levou todo mundo para a arca, do jeito que você falou. Abraão deixou a parentela toda dele para seguir o que Deus fez. Josué definiu o posicionamento da família dela. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. José, né? Também foi bem fez a coisa. Definido. Filipos, né? O carcereiro Filipos também, toda a minha família e tudo mais. Então, a igreja no seu início, a igreja como a igreja primitiva, exigia que o homem que fosse realmente liderar essa igreja fosse esse homem que estivesse cumprindo no seu lar, antes de qualquer coisa na sua família este papel sacerdotal. Né? Então, a cultura veio se modernizando, na época pós-moderna, tudo foi se afastando desses alicerces cristãos, desses valores. Dos né? princípios. Dos princípios. Então, e principalmente houve e tem acontecido um forte movimento de negar ao homem este papel. Esse papel de liderança, esse papel de dar identidade. É uma luta contra isso. E nós temos muitos casos, por exemplo, de homens que não têm aquela responsabilidade que deveriam ter com os filhos, e mulheres assumem. Realmente as coisas hoje partiram para uma modernidade perigosa. Sabe, queridos, a posição de igualdade exigida, justa em muitos pontos, ela foi deturpada, né? Ela foi deturpada. Então, ao invés dela encontrar um equilíbrio, ela saiu de um extremo para o outro. E os extremos sempre são danosos, sabe? As consequências são terríveis. Então, o homem, ele deixou de exercer esse controle que ele tinha, tá? Mas também, ao deixar, a posição que ele tomou não foi a ideal e nem a correta. Não houve um ajuste a respeito disso. Porque hoje, se as famílias vão tomar decisões democráticas, tá para lá de certo, ninguém é contra isso. São duas pessoas que trabalham e que têm que democraticamente, como a gente usa, esse é o termo correto, resolver a situação financeira em grupo que vai acontecer, tá? Só que se cada um não souber bem o seu papel, né, o resultado vai ser conflito. Vai ser conflito, né? Uma família onde cada um faz o que bem entende, não é uma família com um padrão, né? E nós estamos acostumados, Mirtz, com um padrão de família cristã. Ainda existe no nosso meio esse tipo de autoridade, porque nós discernimos e nós sabemos, ensinados pela Bíblia, que existe um padrão que Deus colocou e que nós respeitamos e honramos. O padrão de Deus. Mas e as famílias que não conhecem, não leem a Bíblia, não conhecem, não têm essa visão do alto, tá totalmente... Tem filho dizendo para o pai ficar quieto, calar a boca. Tem mãe dizendo para marido calar a boca e não ensinar determinadas coisas. E não é só meme da internet. Se você pega uma criança assim... e resolve fazer uma brincadeira com ela. Falar, quem manda lá em casa, ele vai dizer, a mamãe, tá? Ou quem faz isso, quem manda lá em casa. Teve um esses dias que falou assim, quem manda lá em casa é um serzinho que não sabe falar, que não sabe falar e que aprendeu a andar faz alguns dias. Tanto, é por aí. Tanto, Mirtz, que hoje os psicólogos falam muito que quando você vai cuidar da criança, o problema não está na criança. Vem lá dos pais. Você detecta um problema, por exemplo, que muitas crianças hoje têm muito problema de até ansiedade, depressão, falta de foco, né? Uma série de doenças novas que surgiram. Quando eles olham para a criança, eles veem que o problema não é a criança. Ela é consequência do problema dos pais. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, tá? A gente já volta para continuar essa conversa.
mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e a nossa conversa é sobre o papel perdido, né? O papel sacerdotal do homem. Eu quero deixar bem claro nessa conversa que nós não estamos tentando fortalecer aquela imagem do homem machista, dominador, que essa foi errada em todos os tempos, Sim. né? Mas... E nem fortalecer também a ideia de que quem que tem que trabalhar sozinho, prover o sustento ainda seja do homem, nada disso, tá? Hoje, geralmente, homens e mulheres trabalham, bem comum. O que a gente tem que pensar é que o homem não pode se tornar uma peça desnecessária dentro de casa, como tem acontecido, um a mais, num plano de igualdade com o pequenininho, ou sabe lá com quem, sabe? E deixar de cumprir aquele papel que ele foi chamado de ser o sacerdote do lar. E isso é um movimento bíblico, né, Mirtz? Para nós que entendemos, Cristo é a cabeça da igreja, nós entendemos assim. O meu lar tem a harmonia que tem hoje porque eu entendi que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o meu marido é o cabeça do meu lar. É por onde Deus vai me abençoar. Olha que coisa linda. Você vê por esse parâmetro, faz com que você se sujeite a algumas sabe, coisas. não tem nada a ver com aquela coisa de mas eu preciso incentivar. Não, hoje o homem precisa dividir o trabalho doméstico com a mulher. Por que não? Ninguém é contra isso. É lícito. Precisa mesmo. Precisa, porque se os dois trabalham igual fora de casa, é muito bom que se sentem juntos e façam acordos, né? Sim. Tá, você arruma a cozinha, eu lavo o banheiro. Ou você chegou primeiro, você prepara quem chegar um primeiro faz a comida. Né? Um ajuda o outro. É uma questão de autoridade. Essa questão do encabeçamento e do sacerdócio. É saber quem é o sacerdote. Reconhecimento de autoridade, né? Mas assim, a importância de ajudar, tem que ajudar mesmo. E sabe, é até bom que você, como mãe, ensine o seu pequeno, o seu menino mesmo, sabe? De vez em quando a lavar as meinhas dele, né? Tão sujas, ou fazer alguma coisa que vá, né, incentivá-lo, né? Essa questão do sacerdócio está relacionada a preparar essa criança, preparar até mesmo a esposa, para enfrentar as dificuldades que eles vão enfrentar lá fora. Porque ao fazer essas coisas que não eram tão comuns, pode-se pensar, mas eu também não preciso ser aquele que vai, né? Pode partir do próprio homem, ou pode partir da mulher, ou seja lá, da própria cultura, que não incentiva isso. Sim. Hoje a gente tem visto, porque isso vai deixar infeliz todo mundo. Tem mulheres, Mirtz, como nós, às vezes a gente sofre com isso e não pode falar nada, porque a gente só fala quando pede ajuda, né? Por sabedoria. Mas muitas vezes a gente percebe num casamento que não está dando certo, que ainda não pediu ajuda, a mulher minando essa autoridade sacerdotal do homem, sabe? Por falta de entendimento. A Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecermos o projeto de Deus. E como eu disse, o menino que você tem em casa, aquele serzinho do sexo masculino, que vai ser o homem da casa dele depois, não vai ter modelo. Não. Se isso não acontecer agora, ele não vai ter modelo. De hoje. Vai ciclos que vão se romper, sabe? Aí você tem pessoas que eu conversando já disse para mim, mas depende muito do temperamento, tem homens do temperamento bem passivo. Não, passividade é uma coisa. Eu posso ser um sacerdote bem calmo, por causa do meu temperamento, né? Um fleumático ou isso,
Mas ou se eu for um colérico, um sanguíneo, eu preciso ser, como homem, o sacerdote do meu lar. Sim. Sabe? Sim. E você respeitado por conta disso, Sim. né? Tanto que nós vemos na Bíblia casos de homens que, como o marido de Abigail, né? Não é, Mirtza? Exemplos assim. E ela foi muito abençoada por entender o propósito da vida dela com relação a quem é autoridade. Né? Porque o mais comum que acontece é que às vezes, porque você não sabe com quem às vezes você vai se casar, e realmente você pode ter se casado com um homem que não teve bom modelo. Ele nunca teve um modelo de que o pai fosse o sacerdote do lar, ele pode ser e tudo mais, mas você é uma ajudadora, você pode conduzi-lo até isso. E mostrar essa autoridade para os filhos. Né? Mas não é o que acontece, porque o que a gente vê nos nossos aconselhamentos é assim, ele não fazia, eu fiz, sabe? Ele não tomava posição, eu tomei. E não é isso que a Bíblia ensina, né? Ao invés de dizer, eu ajudei ou eu fui ajudá-lo, eu fui fazer. Eu tive uma amiga, eu sempre respeitei isso muito nela, que ela se casou bem mais tarde, né? E quando ela foi se casar e a gente conversando, tinha uma série de coisas que a gente pensava, olha, pode ser que isso não dê certo. Mas por conta da gente já tinha pressentia e via o que estava acontecendo. Ela falou, mas eu vou ajudá-lo. Sim. E a gente acompanhou aquele casamento por algum tempo, e essa era a minha admiração por ela, sabe? Sim, uma exer. Uma exer, aquela que entendeu o propósito, que sabia, e a gente também ficou muito satisfeito com a correspondência dele. Sim. Né? Sabe, 3 anos depois de casado, não era mais o mesmo homem, né? Não era mais o mesmo homem. Então, quem ficou feliz com isso? Todos os dois. Sim. Todos os dois. Sim. Né? A chance é para os dois. Porque a gente entendendo que o canal, para chegar às coisas de Deus, como Deus é autoridade na igreja, o homem é autoridade na nossa casa, para chegar até nós, através de nós entendermos isso, fica maravilhoso. Por exemplo, essa tua amiga é uma mulher de sabedoria. Por quê? E, queridos, eu vou ler para vocês palavras do Senhor contidas no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 11, a partir do 18, diz assim: colocai essas minhas palavras no coração e na alma. Prendei-as como um sinal na mão, como faixas na vossa testa. As ensinarás aos vossos filhos, falando delas, sentado em casa, andando pelo caminho, ao vos deitardes e ao vos levantardes. As escrevereis nos batentes da casa e das portas, para que se multipliquem os vossos dias, os dias de vosso filho na terra, que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, enquanto o céu cobrir a terra. Isso é maravilhoso, porque se o pai se você como pai cumpre esse propósito, você está preparando filhos para chegar dentro das escolas, dentro das faculdades, enfrentar todas essas dificuldades que você citou no começo, com muita naturalidade, porque ele sabe que aquilo é real, mas ele está preparado, bem fortalecido nos princípios que o pai ensinou. E certamente ele vai passar isso para as outras gerações, né, Mirtz? E sabe, queridos, então se essa tarefa de cuidar da vida espiritual da família foi confiada ao homem, como está aqui, é ele que vai reproduzir isso, você pode dizer, mas você não entende, o serviço dele, ele sai de casa às 6 horas da manhã e volta 10 horas da noite. Gente, nesse ciclo de segunda a segunda, entre sábados e domingo, este homem vai dar direção para aquilo que acontece nas 12 horas, talvez, que ele não possa estar presente, que é uma realidade. Sim. E né? nada impede, Mirtz, porque a palavra de Deus também nos diz que nós somos sacerdócio real. Então, por exemplo, os princípios, a mulher, como como auxiliadora, ela leva essa criança a entender que o pai é autoridade. Mas a Bíblia não diz que eu não posso ensinar os meus filhos o caminho que ele deve andar. Eu posso, mas entre ensinar os meus filhos, eu tenho também que dizer, olha, o seu pai é autoridade delegada por Deus para te instruir. Vai ensinar, inclusive, isso. Para falar das coisas espirituais. E sabe, queridos, a gente vê a falha nisso, porque quando acontece, às vezes, algum
probleminha, ou com os filhos, ou tudo mais, o pai, né? O pai ou a mãe, ou os dois juntos, diz assim, vamos marcar lá com o pastor, para o pastor resolver esse problema. Não, o pastor pode te ajudar. Mas a autoridade é o pai. A autoridade é sua. Sabe, sim. A autoridade na sua casa não é o pastor da igreja que você frequenta, não é o seu líder de célula, é você. Sim, né? E muitos pastores estão sobrecarregados, carregando um fardo que não era para ele carregar, tentando fazer isso, né? Por esse problema nos lares, né? Por o pai não estar exercendo o sacerdócio, incutindo a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, né? De procedência, como proceder numa sociedade, na cabecinha dos outra filhos. Coisa que você precisa entender, a gente não está falando isso como ritual. Não. Tá? Não é aquele sacerdócio como ritual, né? Porque a imagem prática, reporta, né? Ao sacerdote que antigamente tinha que fazer. É o modelo, é o modelo, é a praticidade, sabe? É realmente a presença de Deus. Se o sacerdote preparava para a presença de Deus, é o que você, como homem, traz para dentro da tua casa. E uma coisa linda, até eu falo, eu tenho um filho que tem 38 e é solteiro, né? E aí ele entende, e eu brinco, às vezes, na brincadeira, eu vejo se ele está lembrando disso, porque os anos vão passando, eu falo, enquanto você estiver junto com pai e mãe, a autoridade sobre você é seu pai. Isso eu aprendi na Bíblia, né? Agora, o Sanderson é um coronel, né? Se a filha fosse coronel lá no exército, a Rafaela, ele teria que bater continência para ela lá, mas ele é autoridade na casa. É uma questão de princípios, ensinamentos que vão valer para toda uma vida, né, Mertz? É o texto que eu li para você, que ele diz assim, põe por sinal, na porta, em todos os lugares, escreva no umbral, sabe que são palavras, são ideias que nesse sacerdócio tem que haver disciplina, perseverança, constância, sabedoria. Sabe? Essa sabedoria. Sim. Então, entender, ler a palavra de Deus, não dá para ser o sacerdote da casa sem o conhecimento da palavra. Sim, sem comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, né? Sim. Ele é o exemplo, né? Então tem, sabe? E pode-se passar esse assunto, não dá para fazer junto. Faz separado e confere depois. A gente sempre passou tarefas assim para as nossas filhas, né? Em termos da palavra, vai ler. Aí depois, no tempo que a gente tem, se ele for pequeno, a gente se junta, tira as dúvidas, faz as colocações, sabe? É o tempo todo. A oração para tudo, não é como nós vamos orar antes, vamos orar para dormir, ou vamos orar só para viajar. Todos os movimentos da casa são cobertos por oração daquele que é o sacerdote do lar. Né? E o entendimento disso traz harmonia para o lar, traz felicidade para a família, traz filhos mais estruturados, mais alinhados, mais preparados, sabe, Mertz? A consequência disso é muito boa. Sabe, então, ele diz assim, ensinai os vossos filhos à mesa, pelo caminho, deitando, levantando. Sentado. O tempo todo. É esse envolvimento de que eles tenham a consciência. É tão bom você ouvir o filho saber assim, que tem um respaldo em tudo aquilo que ele vai fazer. Eu posso contar com a oração do meu pai, da minha casa, porque como sacerdote abrange, né? E essa questão de sacerdócio também leva diante de Deus. O sacerdote, ele abençoa a família. Quer dizer, se você sai na correria da manhã e não lembra lá de orar pelos teus filhos e pela sua esposa, você deixou eles totalmente desprotegidos. Sabe, é bem assim mesmo. Tem algumas coisas, eu lembro assim, quando uma pessoa tem um posicionamento, né? Então, meu pai, por exemplo, morreu antes da minha mãe. O dia que a minha mãe morreu, eu fiquei falando assim, bom, duas convicções eu tinha. O Sanderson, ele sempre vai orar por mim. E a minha mãe, né? Então, eu tive aquela sensação assim, que com a perda dela, era um a menos, né? Aumentou a responsabilidade do Sanderson. Aumentou a responsabilidade do outro, eu digo agora, assim, porque a gente conta com aquilo. Eu acho que numa família bem estruturada, toda esposa, filhos contam com a oração daquele que realmente se posicionou como sacerdote do lar, né? Sim, é muito importante para nós. Queridos, é o que a gente tinha para você. Agradece muito a tua companhia
e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.